Gente, olha, é o seguinte, nós vamos conversar com o Rodrigo Lopes, ele é psicólogo e vai nos explicar melhor por que as pessoas vivem tão, de uma certa forma, tristonhas, né? Pessoas que ficam, parece que nada tem graça, nada tem sentido. Na verdade, melancólicos, né? Melancólicas, estão assim, imaginando como é que vai ser meu Réveillon e tal. E às vezes, não tô vendo graça, tá meio sem graça. Será que isso está acontecendo com você? Hoje o nosso programa está todo dedicado a esse assunto, porque nós queremos que em 2024 você pense diferente. E o psicólogo Rodrigo Lopes vai nos dar dicas para você lidar com ansiedade de fim de ano. Você viu que agora há pouco o Claudenor veio aqui, conversou com a gente e agora a gente traz o psicólogo que tem propriedade para falar também sobre o assunto, da forma como a gente quer. A gente falou um pouquinho como você pode fazer as meditações com um profissional que entende do assunto e agora a gente vai falar com um psicólogo que sabe mais do que todo mundo como lidar com essa ansiedade, principalmente no final do ano, né? Tem muita gente aí que tá melancólico, tá triste, tem gente que diz assim, eu vou virar o ano, mas eu não tô vendo muita graça. Tem gente dizendo isso. Vocês acreditam? É chato da gente falar, mas é verdade. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vanusa, existe uma síndrome chamada síndrome de fim de ano, também chamada de dezembrite, que é uma realidade onde as pessoas elas se sentem melancólicas, tristonhas, muitas vezes ansiosas, além de outras realidades que podem vir a acontecer diante desse momento de fim de ano. Como muitas vezes não conseguir fechar ciclos e se sentir angustiado por esses ciclos que não foram fechados, ou angustiado porque esses ciclos se fecharam. Porque sempre estava ali atrás de uma manutenção daquela sensação boa de estar correndo atrás de algo e o ciclo se fechou e a pessoa não sabe o que vai fazer dali para frente. Então, é muito comum ter esse probleminha chamado síndrome de fim de ano, né, que pode vir a acontecer e precisa ser trabalhado, você buscar ajuda para lidar com isso, se a pessoa não está conseguindo ali sozinha, até mesmo porque como é uma síndrome, precisa de ajuda profissional, né, como é um quadro, precisa de ajuda profissional, quando chegar a esse ponto. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a de uma certa forma, tirar essa ideia de estar tão melancólico? Como quem está do lado, a rede de apoio pode ajudar? Digamos que de imediato a pessoa não tem um psicólogo, não tem um terapeuta para ajudar. Ela precisa de uma saída para que ela possa chegar até essa fisioterapia. Ela precisa de um apoio, às vezes não encontra. Tem muita gente agora em casa assistindo o nosso programa com essa sensação. Tá. Primeiramente, existem muitas pessoas que já têm algum quadro, ou que já têm algum diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou algum transtorno de humor específico, ou um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade, e muitas vezes se torna mais evidente essas pessoas, por algum quadro instaurado, tá tendo essa síndrome, acometido por essa síndrome, tá? E quais dicas nós podemos seguir aí para estar dando apoio para essas pessoas que estão assim? Se elas estão se isolando, procure trazer para próximo de você, procure conversar, procure fazer um programa que ela goste, ir passear, pegar um cinema, ler um livro, fazer uma viagem. Tem várias formas que a pessoa pode estar fazendo para sair desse momento. Porém, nós temos que também buscar atividades que chamem a atenção daquela pessoa. Não você pensar que aquilo é interessante, mas procurar entender o que o outro gosta. O que o outro gosta. Porque o que é interessante para mim, Vanusa, pode não ser para você. Então, nós precisamos, muitas vezes, entender que nós precisamos entender o que o outro precisa para a gente buscar fazer aquilo. Aí, muitas pessoas, às vezes, podem chegar e perguntarem. Que às vezes me perguntam. Mas, doutor, eu não sei o que meu filho gosta exatamente. Procura sondar, procura perguntar, procura ver o que no dia a dia dele ele faz quando está se sentindo mais angustiado. Ou então, no dia a dia dele, quando ele está melhor, o que ele faz. E procura
adaptar para aquela realidade que ele procura seguir, buscando com que ele fique melhor. Então, Vanusa, nós precisamos fazer dessas estratégias acontecerem para ter um melhor enfrentamento do fim de ano para essas pessoas que estão acometidas com essa síndrome, né? Porque são muitas memórias que nós temos. E às vezes tem pessoas que passaram por situações traumáticas. E às vezes não são faladas, né? E às vezes não são faladas. Às vezes existe uma necessidade muito grande de ficar dentro de si. Sim. E não de colocar para fora o que verdadeiramente está sentindo. Tem gente que tem muito receio de falar o que sente. E realmente, no mundo que nós vivemos, você tem que ter muito cuidado para quem você está falando, né? Até nesse momento, vocês como profissionais entram justamente com esse profissionalismo de vocês para ajudar nesse apoio. Quando você sabe que é uma pessoa da sua confiança, ótimo. Mas tem que ter cuidado também, né? Por isso que a rede de apoio tem que estar o tempo todo de olho, né? Para saber o que está acontecendo. Você falou tudo, a rede de apoio, né? Tem que estar ali procurando sempre dar esse suporte. Porque a rede de apoio é quem ama. A rede de apoio é quem ama, gente. A rede de apoio é aquela que quer ver você bem, é aquela que quer que você saia de uma situação que você não está legal e que observa o que está acontecendo ao redor. Por isso a palavra já diz, é uma rede de apoio. São várias pessoas observando o que está acontecendo com você e que precisam estar ali para te dar esse apoio, né? Sim, com certeza. Além de profissionais que que estudam para dar esse suporte, para ter essa realidade. Porque quando você tem essas pessoas que te ajudam, a rede de apoio entra com um psicólogo, às vezes precisa de um psiquiatra, às vezes precisa de um neurologista, a mãe, o pai, o filho, o irmão, o amigo, né? Muitas pessoas podem estar ajudando, pessoas que verdadeiramente sejam de confiança. Agora, sim, quando a pessoa está na situação que ela está, de repente ela não quer viver nada daquilo, como você pode, de uma certa forma, descobrir um jeitinho de transformar aquela sensação? Porque, às vezes, deve ser constrangedor, né? E, ao mesmo tempo, muito, muito triste para quem está vivendo isso. Porque, às vezes, a sensação que, muitas vezes, essa pessoa é de que está incomodando, que está todo mundo se divertindo e que ele é o chato da situação. Existe muito isso também? Ah, não quer, todo mundo vai viajar, só ele que está colocando uma situação difícil. As pessoas, às vezes, só querem pensar em si, não percebem o que está ao redor. Às vezes tem uma pessoa que ela está melancólica não porque ela queira. É uma situação. Isso também tem que ser observado? Vanusa, com certeza. É como a gente estava falando, né? Existem alguns quadros que podem ser instaurados ali, está instaurados, e outros que podem vir a partir também da síndrome de fim de ano, né? E tudo isso precisa ser visto. E a família, as pessoas que estão próximas, precisam entender que se a pessoa está colocando alguma dificuldade, muitas vezes não é só porque ela está querendo botar essa dificuldade, é porque existe ali um quadro instaurado que precisa ser trabalhado. E é aí onde buscar um profissional. Ah, está em cima da hora da viagem. Procura falar pelo menos com o médico da família, para ver o que ele pode orientar em termos medicamentosos, para tirar dessa urgência, ou buscar um psiquiatra ali que está numa urgência, para após voltar e já buscar um acompanhamento também com o psicólogo, com o psiquiatra. Nós não podemos deixar à vontade, e isso se alastrar. É porque essa tristeza, ela pode passar do Réveillon, né? Pode sim, se a pessoa não se cuidar, pode sim. Né? Porque a síndrome de fim de ano, ela é um momento que ela pode acontecer para quem já tem um quadro, mas também para quem não tem, não está apresentando nenhum quadro. E se não for trabalhada, ela pode levar a outras comorbidades. O que são comorbidades? Outros quadros, né, que podem vir a partir disso, para quem não está apresentando nenhum quadro. Tá certo. Bom, nós conversamos aqui com o psicólogo Rodrigo Lopes para falar sobre esses cuidados aí que a família também tem que ter. Porque quando chega no Réveillon, todo mundo está se divertindo, todo mundo está curtindo, todo mundo realmente quer viver o seu momento. Ah, é minha virada de ano. Mas observa as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que te amam e que você ama. Para você estar junto, para você entender o que está acontecendo. Traz essa pessoa para perto de você. Esse é o momento de acolher, não de você distanciar. Existem amigos, por exemplo, que às vezes estão curtindo o Réveillon juntos e de repente você está ali longe dos seus familiares. Aí o que acontece? Você está naquele momento de melancolia, você está naquele momento triste e aí os amigos não observam o que está acontecendo ao seu redor. Então você preste atenção no seu amigo, preste atenção na sua amiga.
De repente você não está vendo algo que aquela pessoa está precisando naquele momento. Com certeza, Vanusa. Eu vou até complementar, com licença. É muito claro que nesse momento de final de ano as pessoas olham muito, eu quero atender a minha necessidade. Mas as pessoas que estão passando por essa situação, elas não têm consciência do que está acontecendo e às vezes têm vergonha de chegar e dizer, olha, eu estou precisando da tua ajuda. Muitos até se zangam, com né? receio, isso, com receio de atrapalhar a alegria do outro. E não custa nada a gente ter um pouco de empatia por quem está ali. Além do que, em muitos momentos dessa síndrome de fim de ano, pode acontecer crise de ansiedade. E às vezes as pessoas se viram e dizem, larga de frescura. E não é assim. Um quadro de ansiedade, crise de ansiedade, não é frescura. É um problema relacionado à saúde mental que precisa de ajuda. As pessoas têm que começar a entender que saúde mental é algo sério e precisa ser trabalhado. Estamos entrando aí no janeiro, que vem o Janeiro Branco, que é um assunto muito importante a ser falado. E não é só no mês de janeiro, é no ano inteiro, é na vida toda. Falamos o ano inteiro, né, Lorena? Esse ano foi um ano inteiro falando da saúde mental. Então, a saúde mental é algo que precisa ser visto com cuidado, com atenção. Não é à toa que o Brasil está como está em termos de saúde, né, Vanusa? Nós precisamos nos alertar a essa realidade e não só olhar para a gente, olhar para quem está ao nosso redor com cuidado, com carinho e empatia. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença, desejar um feliz ano novo para você. Até 2024, novamente, com outras informações para a gente levar para o nosso público e tirar algumas dúvidas. Quero agradecer a você. Eu que agradeço, 2024, maravilhoso para todos nós, né, com muita saúde e muita paz. Obrigada. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado.